Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Cartola Analytics Oficial. Para ajudar o canal, já chega deixando o like e também se inscrevendo. Neste vídeo, vou passar as melhores opções para a rodada 33 do Cartola. E para você que ainda não é inscrito, me ajude a bater a meta de 2.000 inscritos até o final da temporada. Faltam apenas 30 inscritos, estamos pertinho dessa meta. Segundo o YouTube, 70% das pessoas que veem o vídeo não são inscritos. Então, não perca tempo. Se junte à família Analytics. Sem mais enrolações, vamos aos jogos da rodada. A rodada começa no sábado, às 16 horas, com a partida entre Sport e Atlético Mineiro na Ilha do Retiro. Já às 18 horas do sábado, temos o jogo entre Vasco e Juventude em São Januário. Às 18h30 no Beira-Rio, temos a partida entre Internacional e Bahia. Fechando os jogos de sábado, temos o jogo entre São Paulo e Bragantino na Vila Belmiro. Já no domingo às 16 horas, temos 3 jogos. São eles Corinthians e Ceará na Neoquímica Arena, Cruzeiro e Fluminense no Mineirão, e Vitória e Botafogo no Barradão. Já às 18h30, temos a partida entre Flamengo e Santos no Maracanã. Fechando a rodada 33, às 20h30, temos o jogo entre Mirassol e Palmeiras no Maião e Fortaleza e Grêmio no Castelão. Passados os jogos da rodada, vamos às opções. Começa as opções pelo gol. Nosso primeiro goleiro indicado, vamos estar indo com Hugo Souza, do Corinthians. Hugo Souza, que é um goleiro que geralmente pratica várias defesas, e nessa rodada enfrenta o Ceará jogando em casa. O Ceará, que é um time que costuma ceder muito para goleiros, e com isso considero que o Hugo Souza deve fazer uma excelente pontuação. E o nosso segundo goleiro indicado, vamos estar falando de Léo Jardim, do Vasco. O Vasco, que é bem verdade, não vem bem nas últimas 2 rodadas, mas nessa rodada enfrenta o Juventude jogando em casa, que é um time que não vem bem na temporada, e precisando do resultado, deve chutar muito ao gol e obrigar o Léo Jardim a trabalhar. O nosso terceiro goleiro indicado, vamos estar falando de Everson, do Atlético Mineiro. O Everson, que é um goleiro que tem feito boas pontuações, e nessa rodada enfrentando o Sport fora de casa, que é um time que não tem nada a perder no campeonato, deve fazer um jogo ofensivo, chutar várias bolas ao gol e obrigar o Everson a trabalhar. E o nosso quarto e último goleiro indicado, vamos estar falando de Agostinho Rossi, do Flamengo. O Flamengo, que é bem verdade, perdeu um pouco da sua organização defensiva, mas nessa rodada enfrentando o Santos dentro de casa, considero que o Flamengo tem um elenco muito superior e deve vencer bem essa partida. Sendo assim, pela diferença de elencos, considero que o Flamengo tem a chance de segurar um saldo de gols. Chegando agora nas laterais, nosso pelo lateral indicado, vamos estar falando de Paulo Henrique, do Vasco. Paulo Henrique, que nessa rodada está retornando de suspensão, todos nós sabemos que é um lateral que tem muita média básica. Nessa rodada, enfrentando o Juventude dentro de casa, considero que o Vasco é favorito a vencer essa partida e o Paulo Henrique tem a chance de fazer uma excelente pontuação. E o nosso segundo lateral indicado, vamos estar falando de Mateuzinho, do Corinthians. O Mateuzinho, que é um lateral que pontua muito bem com média básica, isso quer dizer que não precisa de SG para pontuar, e nessa rodada, enfrentando o Ceará dentro de casa, considero que o Corinthians é favorito a vencer essa partida e o Mateuzinho pode fazer uma excelente pontuação. E o nosso terceiro lateral indicado vem se destacando nas últimas rodadas. Apesar do seu time não estar vindo muito bem no campeonato, vamos estar indicando o Igor Formiga, do Juventude. O Igor Formiga, que vem colecionando ótimas pontuações nas últimas rodadas, é um lateral que vem sempre pontuando muito bem, e nessa rodada, enfrentando o Vasco fora de casa, considero que o Igor pode pontuar com vários desarmes e, quem sabe, pode até participar de gol. Nosso quarto e último lateral indicado, vamos estar falando de Kaique Bruno, do Cruzeiro.
Kaique Bruno, que é um dos laterais mais regulares do Cartola, sempre pontua bastante com regularidade, e nessa rodada enfrentando o Fluminense dentro de casa, considero que o Cruzeiro é favorito a vencer essa partida, e o Kaique Bruno tem a chance de fazer mais uma boa pontuação. Chegando agora na nossa zaga, nosso primeiro zagueiro, vamos estar falando de Gustavo Henrique, do Corinthians. O Gustavo Henrique, que é um zagueiro muito bom na bola aérea ofensiva, tem uma boa estatura, sempre procurado nas bolas aéreas alçadas na área, e nessa rodada, enfrentando o Ceará dentro de casa, considero que o Corinthians é favorito a vencer essa partida, e o Gustavo Henrique pode fazer uma excelente pontuação. Segundo zagueiro indicado, vamos estar falando de Arboleda, do São Paulo. O Arboleda, que é um zagueiro histórico para Cartola, se destaca com várias ótimas pontuações. Nessa rodada, enfrentando o Bragantino dentro de casa, considero que o São Paulo é favorito a vencer essa partida e o Arboleda pode fazer uma excelente pontuação. E o nosso terceiro zagueiro indicado, vamos estar falando de Fabrício Bruno, do Cruzeiro. Fabrício Bruno, que é um zagueiro que se destaca na bola aérea ofensiva, já participou de alguns gols no campeonato, e nessa rodada, enfrentando o Fluminense dentro de casa, considero que o Fabrício Bruno vai ser bem acionado na bola aérea ofensiva e pode até voltar a participar de algum gol. Nosso quarto zagueiro indicado, vamos estar falando de Léo Pereira, do Flamengo. O Flamengo, que é bem verdade, perdeu um pouco da sua consistência defensiva, mas nessa rodada, enfrentando o Santos dentro de casa, considero que o Flamengo tem um elenco imensamente superior e pode vencer bem e não tomar gols nessa partida. Chegando agora no meio de campo, nosso meio-campista indicado, vamos estar falando de Garro, do Corinthians. O Garro, que é o principal jogador de meio campo do Corinthians, e nessa rodada, enfrentando o Ceará dentro de casa, considero que o Corinthians é favorito a vencer essa partida e caso faça gols, o Garro tem grande chance de participar. E o nosso segundo meio-campista indicado, vamos estar falando de Sérgio Oliveira, do Sport. O Sérgio Oliveira, que é um meio-campista que se destaca principalmente com desarmes, e apesar do seu time já estar rebaixado, é um jogador que tem conseguido pontuar com certa regularidade, e nessa rodada, enfrentando o Galo dentro de casa, considero que o Atlético Mineiro tem um elenco muito superior, deve ter mais a posse de bola, e o Sérgio Oliveira deve ter muita chance de desarmar. E o nosso terceiro meio-campista indicado, vamos estar falando de Felipe Coutinho, do Vasco. Felipe Coutinho, que é o principal jogador de meio campo do Vasco da Gama, e apesar de o Vasco viver um momento de oscilação, considero que jogando em casa contra o Juventude, o Vasco é muito favorito a vencer essa partida. E caso faça gols, o Coutinho tem grande chance de participar. Quarto e último jogador de meio campo indicado, vamos estar falando de Arrascaeta, do Flamengo. O Arrascaeta, que vive a temporada mais mágica da sua carreira, é o artilheiro do campeonato ao lado do Caio Jorge, e nessa rodada, enfrentando o Santos dentro de casa, considero que o Flamengo tem um elenco muito superior e deve vencer bem essa partida. Sendo assim, caso faça gols, o Arrascaeta tem grande chance de participar. Chegando agora no nosso ataque, nosso primeiro atacante indicado, vamos estar falando de Memphis Depay, do Corinthians. O Depay, que é um atacante muito participativo no ataque do Corinthians, ele também cobre alguma das bolas paradas. E nessa rodada, enfrentando o Ceará dentro de casa, considero que o Corinthians é favorito a vencer essa partida e o Depay pode fazer uma excelente pontuação. E nosso segundo atacante indicado, vamos estar falando de Caio Jorge, do Cruzeiro. O Caio Jorge, que ao lado de Arrascaeta é o artilheiro do campeonato. Na última rodada fez 8 pontos, mesmo sem participar de gol. E nessa rodada, enfrentando o Fluminense dentro de casa, considero que o Cruzeiro é favorito a vencer essa partida e o Caio Jorge pode fazer uma excelente pontuação. E o nosso terceiro atacante indicado, vamos estar falando de Verratti, do Vasco. O Verratti, que é a principal referência de ataque do Vasco da Gama, e nessa rodada, enfrenta o Juventude dentro de casa, que é um time que costuma ceder muito para atacantes, considero que o Verratti tem grande chance de fazer uma ótima pontuação. E nosso quarto e último atacante indicado, vamos estar falando de Vitor Roque, do Palmeiras. O Vitor Roque, que atravessa uma excelente fase, é um atacante que pontua bem, principalmente com média básica,
E nessa rodada, enfrentando o Mirassol fora de casa, que é um time que vem muito bem na temporada, porém costuma sofrer gols em todas as partidas, considero que o Vitor Roque tem grande chance de fazer uma excelente pontuação. E nosso primeiro treinador indicado, vamos estar falando de Leonardo Jardim, do Cruzeiro. O Cruzeiro segue firme em busca do título da temporada, e nessa rodada, enfrenta o Fluminense jogando em casa, considero que o Cruzeiro vive um momento muito melhor e deve vencer essa partida. E o nosso segundo treinador indicado, vamos estar falando de Felipe Luiz, do Flamengo. O Flamengo segue focado na briga pelo título e sabe que nas últimas rodadas não pode perder pontos. E nessa rodada, jogando em casa contra o Santos, considero que o Flamengo tem a obrigação de vencer essa partida e, tendo um elenco muito superior, considero que não deve bobear e deve vencer bem essa partida. E nosso terceiro treinador indicado, vamos estar falando de Fernando Diniz, do Vasco da Gama. O Vasco que vem oscilando nas últimas rodadas, porém nessa rodada jogando em casa contra o Juventude, considero que o Vasco é favorito a vencer essa partida e o Fernando Diniz é uma excelente opção para a rodada. E nosso quarto e último treinador indicado, vamos estar falando de Martim Palermo, do Fortaleza. Fortaleza, que nessa rodada enfrenta o Grêmio jogando em casa, é essencial conquistar a vitória para seguir firme na luta contra o rebaixamento. Sendo assim, considero que o Fortaleza é favorito a vencer essa partida e o Martim Palermo é considerado uma boa opção. Passadas as opções para a rodada, assim que o mercado abrir, vou estar fazendo o meu esboço aqui no YouTube. E o meu time final sai no sábado nos stories do meu Instagram, na minha página @Cartola Analytics. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like e também inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.